Bem, pessoal, dando continuidade então aqui à nossa fala sobre a complementariedade do direito, e como eu falava, né, no bloco passado, o professor Miguel Reale ele adota a ideia de sistema como ordenamento e elege, portanto, a ideia de unidade finalística ou teleológica como sendo a mais adequada, a mais adaptada, a mais ajustada para o campo do direito e das ciências culturais, ou seja, a ideia de um fim em comum ser aquilo que caracteriza a ideia de unidade do sistema, ou seja, apesar de existirem elementos ou partes diferentes, né, essas partes ou elementos diferentes se somam, se complementam uns aos outros em prol ou em busca dessa finalidade em comum. Tá? Veja que toda vez que a gente fala de unidade e ou sistema, nós estamos falando dessa relação entre o todo e as partes. E nessa relação entre o todo e as partes, como eu dizia, você pode explicar essa relação, né, a partir ou da perspectiva de mecanismo, ou de organismo, ou de ordenamento. Bem, mas veja que também no final do bloco do vídeo anterior da aula passada, eu alertava que o professor Miguel Reale, meio que, digamos assim, ressabiado, por que não dizer, consciente dos problemas que no século XIX, sobretudo, final do século XIX, início do século XX, terminaram por acontecer. Em que sentido? No sentido de juristas que começaram a querer absorver excessivamente ideias oriundas do campo da biologia ou do campo das ditas ciências naturais, né? E com isso acabaram chegando a explicações que ficaram tanto quanto inadequadas quando confrontadas ou quando deslocadas para o campo do direito. Isso em especial a gente poderia ressaltar no campo do direito a partir daquela vertente que ficou conhecida como sociologismo jurídico. Sociologismo jurídico. Esse dito sociologismo jurídico é uma compreensão que parte de juristas, dos juristas do final do século XIX, início do século XX, em diversos lugares do mundo, né, na França, na Itália, na ex-União Soviética, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, enfim, é, terminaram por querer sustentar que o direito era uma parte da sociologia e somente ela, a sociologia, seria, por assim dizer, a única ciência social quando excluídas as ditas ciências naturais. E, nesse sentido, o direito seria uma espécie de apêndice de uma ciência auxiliar, na medida que fosse um complemento ou fizesse parte da sociologia. E essa foi uma vertente desse dito sociologismo. Uma outra vertente foi no sentido de que essa, essas ciências naturais seriam hierarquicamente, isso aí já por força do positivismo no sentido filosófico do termo, no sentido científico, a ideia de que as ciências naturais elas gozavam de um status, né, hierarquicamente mais elevado do que as chamadas ciências culturais ou ciências humanas. E por isso o direito deveria, para ser equiparado, para ser visto como ciência, tentar, né, buscar se comparar, buscar de alguma forma se equiparar àquilo que era feito pelas ciências naturais. Daí o motivo que alguns juristas meio que influenciados pelas ideias de, por exemplo, de Gabriel Tarde, por exemplo, de Herbert Spencer, por exemplo, de Augusto Comte, né? Como o nome, terminaram por, né, fazerem essas associações, essas analogias, por exemplo, entre ciências biológicas e a ciência jurídica. E é para isso que o professor Miguel Reale alerta no sentido de não querermos, por exemplo, comparar a sociedade a um organismo, como aliás, diga-se de passagem, por que não dizer, mas de uma outra forma absolutamente diferente, é bom alertar também, sociólogos dos dias atuais, alguns deles já falecidos, é o caso de Nicholas Luhmann, terminam por fazer na medida que se deixam mais uma vez influenciar por escritos oriundos da biologia, como é o caso dos escritos de Francisco Varela e Humberto Maturana. Então, existe aí um alerta feito pelo professor Miguel Reale no sentido de que não nos deixemos nos empolgar, não nos deixemos nos, digamos assim, cair no canto da sereia, no sentido de que o direito devesse de alguma forma
se deixar influenciar ou estabelecer analogias ou comparações com os campos, mais especificamente da biologia, né? Em especial da biologia, no que toca às ciências naturais. Tá? É o que ele diz aí no final, quando ele diz: é necessário, porém, não incidirmos em perigosas analogias sob o influxo ou fascínio das ciências físicas ou biológicas. Tá? Uma delas constitui em conceber a sociedade como se fosse um corpo social, tal como o fizeram os adeptos da teoria organicista. Essa teoria organicista que ele está se referindo é do sociólogo e biólogo inspirado na biologia, né? Herbert Spencer, da Inglaterra, né? No Reino Unido. Tá? Que tanta voga teve entre juristas e teóricos do Estado no fim do século passado e primeiras décadas deste. Tá? Então ele está dando aí um exemplo bem específico, ele só não colocou o nome porque ele está no livro de Introdução ao Estudo do Direito e não queria fazer um maior aprofundamento da teoria do Herbert Spencer, mas é o que está aí subentendido. Tá? Veja aí que já no próximo tópico, que nós vamos deixar para o próximo vídeo, ele fala do tópico pertinente à linguagem do direito, um tópico importantíssimo, pelo motivo pelo qual eu não vou misturar os vídeos para dedicar um vídeo, misturar aqui já nesse segundo bloco e falar de linguagem do direito junto com complementariedade do direito. Eu posso dizer apenas, e com isso vocês já se preparam para o nosso próximo bloco de vídeo, é que o direito é uma linguagem. Ponto. Dito isso, vamos entender o que é que Miguel Reale quer falar com a chamada linguagem do direito. O que é que nós podemos, a partir daí, explicar, compreender e entender do que ele diz aí no seu capítulo 1 do seu livro Lições Preliminares do Direito. Me aguardem aí que eu volto já com mais um vídeo tratando sobre o assunto. Um abraço. Tchau, tchau.